Você tem medo do oceano? O oceano é vasto, profundo, misterioso e cobre a maior parte da superfície da Terra. É uma massa de água salgada em constante movimento, influenciada pelo vento, correntes oceânicas e marés. O oceano é muito importante e essencial para a vida na Terra, desempenhando um papel fundamental no clima, na regulação térmica do planeta e na sustentação da biodiversidade marinha. Falando na biodiversidade marinha, vamos aproveitar para falar um pouco sobre as zonas do oceano e o que vive nelas. Essas zonas variam em termos de características físicas, químicas e biológicas, e cada uma delas abriga diferentes formas de vida adaptadas às condições específicas do seu ambiente. O oceano é frequentemente dividido em 5 zonas, com base na profundidade e na quantidade de luz solar que penetra na água. Ou seja, quanto mais fundo, mais escuro. Quanto mais escuro, uma zona diferente. As tais zonas são a zona epipelágica, a zona mesopelágica, a zona batipelágica, a zona abissal e a zona adal. Quando a gente fala de oceano, a gente está falando de mistérios, e um dos mistérios mais famosos é o Triângulo das Bermudas. Sua área é estimada entre 1,1 e 3,95 milhões de quilômetros quadrados, situada no norte ocidental do Oceano Atlântico, entre as ilhas Bermudas, Porto Rico e algum lugar da Flórida. O Triângulo das Bermudas é uma lenda urbana, onde aeronaves e embarcações teriam desaparecido em circunstâncias misteriosas. Por conta dos desaparecimentos, a história ganhou proeminência na metade do século XX, ou seja, tem mais de um século que o Triângulo das Bermudas é famoso por conta de desaparecimentos. Já ouviu falar na Fossa das Marianas? A Fossa das Marianas é o local mais profundo do oceano, atingindo uma profundidade de quase 11 mil metros, e ele está no Oceano Pacífico. O ponto mais profundo da fossa foi alcançado em 1960 pelos navios Challenger e Challenger 2 da Marinha Real. O tempo que os exploradores passaram no fundo do oceano foi de 20 minutos, numa expedição que durou 9 horas. Uma coisa que o pessoal discute muito é sobre a vida marinha naquele lugar. São bichos muito estranhos, esquisitos e que dão medo em qualquer um que olha. Eu não gostaria de esbarrar com um desses na rua, quer dizer, no oceano. Alguns dos peixes mais conhecidos da Fossa das Marianas são os anfípodes, peixe-bolha, peixe-dragão e o mais carismático de todos, que com certeza é o mais famoso, é o demônio do mar. Com certeza você já deve ter jogado algum jogo com fases aquáticas, como Sonic, Donkey Kong, Super Mario e etc. O que essas fases têm em comum? Exatamente, são complicadas de se passar. Eu lembro de jogar o Sonic de Mega Drive e quando chegava na fase da Labyrinth Zone, eu demorava algumas horas e horas e horas para passar, porque eu não sabia o caminho e toda hora eu tinha que procurar aquelas bolhas lá para respirar. Sério, eu só não explodia de raiva porque eu me controlava. Porque se eu não me controlasse, você já sabe, né? Jogos são uma pura diversão, e nada mais divertido que desenhos animados. E um desenho animado em específico que passa debaixo do oceano é Bob Esponja Calça Quadrada. Um episódio desse desenho, lá nas primeiras temporadas, chamou muita atenção,
Se você não sabe, o criador de Bob Esponja era biólogo marinho, e ele fez esse tal episódio para mostrar a vida marinha das profundezas dos mares. A Fenda da Pedra é com toda certeza um dos melhores episódios já feitos. E a primeira vez que eu vi o episódio, eu senti um medo absurdo por conta principalmente, por conta desses peixes feiosos que apareceram, dos espaços liminares e a escuridão. Nessa época eu não sabia o significado de espaços liminares. Eu nem sei se existia esse termo. Não conseguia saber o motivo do meu medo, da ansiedade e do desconforto. Para mim, essas sensações tinham que ter um motivo, e normalmente o motivo era monstros ou criaturas, nunca foi por conta de espaços vazios. Você já ouviu falar em fobias? O medo extremo e irracional de alguma coisa? E, bem, como estamos falando do oceano, talassofobia. A talassofobia é um tipo de medo intenso e irracional, relacionado ao mar ou a corpos de água grandes e muito profundos. Pessoas que possuem talassofobia podem sentir ansiedade extrema ao pensar em nadar no mar aberto, navegar em águas profundas ou até mesmo ao ver imagens ou vídeos relacionados ao oceano. Esse medo pode ser desencadeado por uma variedade de fatores, como o desconhecido, a sensação de estar fora de controle ou preocupações com perigos subaquáticos. Eu não tenho talassofobia, mas que essas imagens são desconfortáveis, não podemos negar. Mas uma fobia um pouco diferente da talassofobia é a submecanofobia, que, na minha opinião, é muito pior que a talassofobia. A submecanofobia é um tipo de medo relacionado a objetos submersos ou grandes estruturas subaquáticas. Isso pode incluir coisas como navios afundados, submarinos, plataformas de petróleo, grandes hélices de navios, cabos de internet e entre outros. Como na talassofobia, as pessoas que sofrem de submecanofobia podem sentir uma ansiedade extrema ao pensar em estar perto desses objetos ou visualizá-los em imagens ou vídeos. Esse medo pode ser desencadeado pela sensação de ser engolido ou esmagado por essas estruturas, bem como pela escuridão e pela vastidão do ambiente subaquático. Eu não tenho submecanofobia, mas eu fico realmente desconfortável vendo as imagens e vídeos, principalmente imagens de objetos gigantescos que não deveriam estar debaixo da água, como aviões, navios, estátuas, escadas, paredes e resto de estruturas. Só de pensar que existiam pessoas que pilotavam esses objetos ou conviviam com eles, me dá um tique nervoso. Bem, não se esqueça de deixar o like se você curtiu o vídeo, vai estar me ajudando bastante a continuar sonhando. Se inscreva no canal para não perder nenhuma loucura, comenta o que você gostaria de ver no próximo vídeo e compartilha para apoiar o canal. É isso e tchau!